Eu ia falar isso, ela fica com cabelo de Deus, ela descabelada. Só isso. Tipo, expectativa, sabe? Faça falsa, realidade despenteada. Oi, gente! Tudo bem? Estamos hoje com a Carol Freitas, mais uma vez, que já decorou oi, gente. Aliás, ela tá animada. Tá animada. Eu gosto disso, pessoal. Carol, uma querida, a gente convidou ela mais uma vez porque ela domina esses assuntos de recursos humanos e a gente tem uma lista enorme para falar sobre a parte de recursos humanos. Gestão de pessoas é bem complexo, né, Carol? Exato. Complexo e extenso. Isso. E aí, hoje, nós convidamos um tempo atrás um empresário contábil para falar de processo sucessório, do ponto de vista do empresário. As dores, os amores, como ele se sentiu, né, Carol? É uma empresa familiar, né? E hoje a gente trouxe a Carol para falar de um ponto de vista técnico, na verdade, das práticas, das ferramentas, de como lidar e como administrar isso, né, Carol? Exato. Posso falar um pouquinho, então? Esse programa é todo seu, Carol, pero no mútil. Muito ansiosas para te ouvir. Então vamos lá, né? Então falando um pouquinho sobre o plano de sucessão. Até teve um dos últimos vídeos que vocês assistiram no canal que fala da demanda das empresas contábeis hoje de crescerem. Seja crescer evoluindo, desenvolvendo ou crescendo mesmo em tamanho, a questão é melhoria contínua, desenvolvimento. E durante esse processo a gente entende que pessoas assumirão novas posições, pessoas saem da empresa por aposentadoria ou porque acabam indo para outra empresa. Ou seja, a empresa é um organismo vivo e as pessoas que estão num determinado cargo hoje podem não estar amanhã por diversos motivos. E como em toda empresa, nós temos cargos chaves. Então, também de níveis de liderança, nós temos outros cargos que não são líderes, mas também são chaves. E quando a gente olha estrategicamente para a empresa, a gente não pode ficar sem. A gente não pode depender de apenas uma pessoa para que aquela atividade aconteça. Gente, só uma pausa, tá? Você percebe que a Carol tá bebendo no processo? Psicóloga e blogueira também. Qualquer dia eu viro uma youtuber. Obrigada. Então nós não podemos depender dessas pessoas para que o nosso serviço aconteça. Afinal, a gente trabalha a gestão da empresa para que ela seja sustentável, para que ela cresça de uma maneira sustentável. Então o que é o plano de sucessão? É uma forma estruturada de você analisar essa estrutura da empresa, identificar quais são esses cargos que nós não podemos ficar sem as pessoas no lugar e identificar pessoas dentro da empresa que poderiam assumir no futuro. Então são alguns passos, né? Então primeiro, quais são os cargos-chave, quem são as pessoas e qual a lacuna que tem hoje, o estado atual das pessoas que estão indicadas até o cargo que vai assumir. Isso é muito legal, né, Carol? E só enquanto você foi falando, me parece que precisa de um processo de maturidade muito grande, de planos desenvolvidos. Sim. Isso você encontra? Muito raro. Então, assim, a gente está falando de dois segmentos. Então, quando a gente fala das melhores empresas para se trabalhar, empresas grandes, isso já é um processo que acontece há muito tempo, né? Gestão de pessoas, essas empresas para chegarem no tamanho que chegaram, para estarem no mercado bem, elas investem muito em gestão de pessoas. Quando a gente entra no mercado contábil, estão abrindo as portas agora, então ainda não é feito. Até agora, eu ainda não via uma empresa com um plano de sucessório bem estruturado. As pessoas vão saindo e as reposições vão sendo feitas pontualmente, conforme a necessidade. E o sofrimento é maior e a dependência é muito maior também. Eu vejo um ponto aí mais grave, ou talvez tão grave, na empresa de contabilidade, que a maioria é de pequeno e médio porte, no máximo. Né? E aí você tem geralmente um líder ali que foi o fundador da empresa. E essa pessoa não vai viver para sempre. O ideal é que tenha uma data para se aposentar. Sim. E aí, em muitos casos, é muito comum você ver a venda da empresa contábil porque não tem quem dê seguimento naquele negócio. Exato. Você acredita que com o plano de carreiras é possível resolver isso? Ou preparar a empresa para isso? Para ter sócios ou novos líderes do negócio? Com a equipe, com a própria equipe, desenvolvendo a equipe? Eu acredito que sim, juntando esses dois projetos, né? Então, o plano de sucessão com o plano de carreira. Porque o plano de carreira nada mais é do que a pessoa ter a clareza dos passos que ela precisa dar para crescer junto com a empresa. Então, já está ali mapeado. Então, para um cargo de gerente da área fiscal, por exemplo, no plano de carreira já está falando qual a formação acadêmica, tempo mínimo de experiência, quais os cursos que ele deve fazer. Então, a pessoa já vai trabalhando para chegar até lá.
Um próximo cargo, se é um escritório, por exemplo, que tem um gerente geral, isso já está mapeado e a pessoa vai trabalhando até lá. Então dá para fazer isso sim. A questão é que tem muitas empresas contábeis onde o sócio um dia precisa se aposentar. Eu acho que aqui a gente vai trabalhar ainda outra, às vezes é até terapia, coaching, depende do caso. Esse é um ponto que você estava falando e eu estava aqui, né? Inclusive a gente já se deparou diversas vezes nas nossas empresas e nas empresas dos mentorados, né? Que é o aspecto assim, o emocional, né? Porque você tem que lidar com essas pessoas, né? Sim, exato. E aí nós estamos falando aqui de ferramentas, de técnicas, mas existe essa abordagem emocional que não é dada nesse tratamento específico de ferramenta, né, Carol? Tem que olhar mais a fundo. Eu vejo muitos sócios fundadores falando, não, eu quero começar um plano de sucessão porque eu quero deixar a gestão da empresa daqui 1, 2 anos. Não consegue, porque a empresa acaba se tornando a vida. Então tem que ser feito um trabalho de transição. Tem muitos trabalhos para planos de aposentadoria mesmo. Carol, quando a gente está falando em plano sucessório, e principalmente quando a gente está se referindo aos líderes ou a esses empresários que a Elaine citou, que a empresa é tudo para ele, além dele ter um plano sucessório, esse plano precisa ser público, né? Todo mundo precisa saber que aquilo vai acontecer, digo, entre ele e a equipe. E, aliás, se a gente for pensar bem, todos os players deveriam saber disso, né? Exato. Aqui nós temos até algumas situações delicadas, que cada empresa acaba atuando de uma forma, mas tem aí boas práticas a serem seguidas. Normalmente o que nós fazemos? Então a gente mapeia quais são essas funções que precisam ter pessoas que sucedam no futuro. Mas dificilmente a gente fala para a pessoa, fulano, é você que é o meu número 2. Porque você infla muitas vezes o ego dessa pessoa. Ou você também não pode depositar todos os ovos no mesmo cesto. Pode ser que essa pessoa por algum momento também não esteja mais lá. Sim. Então, por mais que você identifique uma pessoa, é bom identificar 1, 2, 3 e saberem que essas pessoas estão sendo expostas a novas situações, estão sendo treinadas para assumir no futuro uma nova posição. Mas nunca personalizar, é você. Agora, é engraçado, né? Também me ocorreu. Às vezes a gente combina as perguntas, gente, mas vai surgindo perguntas no meio. e assim, além de você fazer essa escolha, me ocorreu o seguinte, você não pode criar uma sensação de disputa entre duas pessoas que fica uma sensação de uma concorrência e de um ambiente hostil a essa concorrência? Depende de como que é a comunicação e como que o trabalho é feito. Na verdade, quase toda ação de gestão de pessoas, dependendo do teor que você comunica, você pode colocar uma cultura mais competitiva ou mais colaborativa. Depende de como que o projeto é conduzido, assim, tá? Porque uma competição, ainda que seja pouquinho, às vezes é bom. Mas depende do tom que a gente dá e fica nas nossas mãos, a gente que dá o tom. Esse movimento de processo sucessório, eu acho bom deixar claro que não é só, por exemplo, quando o sócio simplesmente está se aposentando ou quando ele está envelhecendo naturalmente. Então, assim, eu entendo que é um processo que todas as empresas devem estar trabalhando, porque como você citou no início, existe um processo até de evolução. E aí, às vezes, nós falamos de crescimento no vídeo anterior, então, às vezes, a empresa está crescendo e você precisa replicar conhecimento. Então, às vezes, treinar pessoas para posição de liderança é uma forma também de dar sustentabilidade para o crescimento da empresa. E aí, processo sucessório, você disse que não tem muitos, né? Você viu algum caso, algum case para contar para a gente, de empresas que estavam aplicando essa metodologia de treinar lideranças? No mercado contábil eu ainda não vi. Sendo super honesta. Cabeça de bacalhau. Mas eu não vi, não estou falando que não existe. Sim. Em outras empresas eu já vi bastante, inclusive atuei. Teve uma empresa que não era familiar, tinha uns 40 colaboradores e semestralmente a gente sentava para fazer mapeamento. Então o mapeamento maior era feito uma vez por ano e semestralmente a gente atualizava, porque o mundo dinâmico, às vezes uma estratégia de um ano atrás, daqui a pouco a gente já tem que fazer alguns ajustes. Isso dá muito certo, sim. Então pelo menos uma vez por ano sentar, identificar essas posições, identificar as pessoas e fazer um planejamento anual. Dá muito certo. Você que está assistindo a gente percebe que tudo recai naquele ponto primeiro, que é o planejamento, né? Você precisa planejar a sua empresa, inclusive até para não crescer, né? Como a gente falou no vídeo anterior. Qualquer ação que você vai ter, você precisa voltar para o planejamento. Então, preste atenção nisso, fica atento. Se você tem algum case aí ou tem mais dúvidas, curte, compartilha, escreve aqui, faz pergunta pra gente continuar batendo esse papo, porque, Carol, já fica o convite para outros vídeos, tá bom? Vou adorar participar. Obrigada, viu, Carol? Obrigada a você. Beijo enorme, gente. Tchau. Tchau, gente.